Ok, caboclo. Ok. Aqui. Prepara esse terreno. Prepara esse chão. Para realizar essa leitura oracular ancestral, irei usar a Bíblia do Tarô como um guia para entendermos qual é a melhor sugestão de leitura que as energias amigas, as energias da terra, do povo da mata, do povo da natureza, os encantados, queiram direcionar e me usar como ferramenta para adicionar o pessoal hoje, o coletivo. O pendurado. O pendurado. Deixando o passado para trás. Deixando o passado para trás. Deixando o passado para trás será a leitura do dia de hoje. Eu vou fazer essa limpeza espiritual. Deixando o passado para trás. Essa tiragem, ela é ligeiramente diferente de outras, tá? Porque quando realizamos ela, devemos escolher uma carta que represente uma coisa, uma ideia, uma pessoa, um complexo, uma dinâmica, um sentimento. Ou que você quer ou queira deixar para trás. E isso faz com que você concentre no problema em si. Isso significa que terá que trabalhar um pouco mais do que simplesmente tirar essa carta aleatoriamente para representar um assunto que seja à mão. É importante que você olhe os 22 arcanos maiores separadamente, sabe? Coloque em ordem crescente e veja qual representa o seu maior problema. O problema na qual você quer deixar para trás. Aquele problema que, por exemplo, volta e meia a te assombrar, esquecer um ex. Dívidas de uma casa. Um assunto ainda que percorre na língua do povo. Eu vou dar alguns exemplos aqui para que você consiga entender de melhor maneira como usar o arquétipo da carta relacionado ao problema atual seu. Por exemplo, se você quer esquecer um ex-namorado que continua a assombrá-la ou assombrá-lo, você deve escolher os enamorados, né? Você não consegue deixar de deixar de desejá-lo ou desejá-la. O imperador, o parceiro dominante, o controlador. Ou o diabo, seu parceiro era egoísta, mais interessado em dinheiro, poder, do que o amor verdadeiro. Você entendendo qual é esse arcano maior que se compatibiliza melhor com a sua situação, aí você faz essa dinâmica, embaralha tudo e você vai tirar as cartas normalmente em 5. Primeira 1 cruzada, em pé, depois a segunda cruzada, depois a 3, 4 e 5. Você vai fazer a seguinte pergunta para a primeira carta, baralhando.
O que eu quero deixar para trás? O tarô responderá. Aí você colocará ela em pé. Olhe para essa carta. Medite. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Você com você. Medite, olha. Nossa, eu quero deixar isso para trás. Pode pá. Legal. Entendi o que eu quero deixar para trás. Vou para a segunda carta. Corto. E a pergunta é: o que está me impedindo? O que está me impedindo? Você corta. O tarô responderá. Você vai colocar cruzado, deitado, em cima da primeira carta. Coloquei. Olhe para a segunda carta. Observe-a. Veja o que ela quer te passar. Veja a combinação, ela deitada, as imagens, como elas se conectam. Deixe sua imaginação trabalhar. Deixe sua intuição te guiar. Não tenta seguir a tirinha, seguir o livro, seguir o que você já estudou. Você tem que entender da sua perspectiva. Isso é um exercício na qual fará com que você tenha uma melhor comunicação com o oráculo. Pô, entendi o que está me impedindo. Para a próxima pergunta. Como seguir em frente? E você jogará. Coloque essa terceira carta posicionado ao lado dessa cruz, né, que você acabou de fazer com as duas primeiras. Medite, olhe, veja a combinação. Aí você vai para a quarta pergunta. Influências futuras a evitar. Aí você vai cortar. Coloque ao lado da carta número 3. Medite, olhe, estude, entenda. Identifique. Oi, Sara. E aí vamos para a quinta carta. Influências futuras a aceitar. Coloque ao lado da quarta. Identifique, medite, olhe, reconheça. Nesse momento, é muito importante que você anote as suas reflexões. Tem esse um caderno do seu tarô, um caderno do meu tarô. Então você conversa seus insights, sabe? Que caiu na queda, ó, caiu um pendurado aqui, o pendurado me falou isso e aquilo. Aí você, investigando isso, volta e meia olhando para aquilo, vai te ajudar a ter uma melhor desenvolvimento mediante a tarologia, mediante ao trabalho com o oráculo. E principalmente usando essa ferramenta da maneira correta, que é de autodesenvolvimento e cura. E aí, nesse momento que você entendeu esse passo a passo, você vai olhar a plenitude disso tudo. E vai começar a olhar as cartas como uma só. Então você vai ver todos os desenhos, esquecendo as perguntas, mas entendendo o que de fato você está deixando para trás. Como as cartas se conversam. Se quiser até, some a numerologia de cada uma das quedas. Depois do resultado final que você chegou, soma novamente e veja o que caiu. Veja o que esse número final te diz sobre aquilo que você está deixando para trás. Bem, nesse momento, eu vou realizar essa leitura para vocês. Uma leitura para o coletivo, tarô. Uma leitura para o coletivo. Peço licença aos meus ancestrais, peço licença aos meus guias, ao meu povo da esquerda, ao meu povo da direita. Peço licença à natureza em minha volta, peço licença ao chão, à terra, ao solo. Peço licença ao ar, ao vento. Peço licença ao fogo, à água. Eu peço licença ao meu espírito, ao meu ser. Peço licença à energia ancestral do coletivo, para que possamos todos juntos encontrar uma cura oracular ancestral. Tiragem do deixar partir. Tarô, a pergunta para o coletivo é: o que eles querem deixar para trás? A torre. 6 de copas. Essas duas cartas estão me dizendo sobre uma dor emocional muito profunda, tá? Um atravessamento que lhe abala, lhe abalou
a sua vida até os tempos de hoje. É algo voltado, dado, colocado por alguém que de fato você nunca imaginou ser traído, nunca imaginou que partia dessa pessoa, que partisse desse ser humano que um dia foi uma referência para você. É uma dor emocional muito profunda que pede para que você tenha um reequilíbrio e uma reorganização e um novo olhar sobre isso. Entender que esse processo, né, de autocura, de autoentendimento, ele pode ser doloroso, ele pode ser até mesmo afogado ou esquecido, ou até mesmo não olhado, né? Mas a construção dessa casa que és você e os atravessamentos que trouxeram rupturas para essa casa, é de extrema importância, de sua responsabilidade fazer essa manutenção. Porque a base ela é sólida e nada destruirá essa base. Compreende? Não é deixar ir e esquecer. É olhar, investigar, se desenvolver. Você, por muito tempo, busca deixar esse problema, essa situação, esse atravessamento um tanto quanto dark, um tanto quanto pesado, um tanto quanto polêmico, de lado, dizendo que tá tudo bem, mas de volta e meia sempre te persegue. Principalmente quando sua sombra vem, né, e toma a frente em alguns movimentos no qual não estamos bem, não acordamos bem, ou alguma coisa no nosso dia não ocorre da nossa maneira e nos magoa. E surge essa sombra. Então aqui pede para que você olhe essas rupturas e passe uma massa corrida, pinte essa parede, dê um novo significado para isso, mas sem esquecer o que realmente aconteceu. Porque o esquecer e deixar para lá, deixar para trás, só vem gerando um acúmulo que faz com que você mesmo se perca do seu próprio valor, que você mesmo se perca o valor do que você entrega nas coisas. É um amadurecimento que surge quando você olha para dentro de si. É um amadurecimento espiritual quando você permite que as energias em sua volta trabalhem com você mediante a isso. E elas querem trabalhar com você. Querem vingança, principalmente. Mas antes dessa justiça acontecer, né, esteja plena em si, esteja em paz. Porque independente do resultado, você já ganhou. Entende? Haverá sim essa justiça, haverá sim essa riqueza, né? Muitas pessoas foram roubadas aqui também, eu vejo, né? Haverá sim esse acerto de contas. Mas não foque somente nisso. Né? É necessário? Olhar para isso, sim, buscar ali, advogado, buscar ali meus direitos, buscar ali o que você deseja, né? Essa justiça, tipo, a pessoa pagar, ver a pessoa sofrendo, tipo, eu acho válido, é um sentimento justo, mas ao mesmo tempo, quando isso ocorrer, o que fica em você? O vazio? A falta do pertencimento, ainda a dor? E vai ficar um fantasma te assombrando ainda. Então, olha para isso primeiro, trabalha isso primeiro. Trabalhe os dois ao mesmo tempo. Por que não? Trabalhe os dois ao mesmo tempo. Se está fazendo sentido, deixe seu like e seu comentário. Vou ficar muito feliz em ouvir a sua história. No comentário fixado tem um formulário, se você deseja acessar oráculos e trabalhos espirituais meus aqui em Oda Ancestral. Vamos seguir em frente, coletivo. O que está impedindo você? O que está impedindo você? Quatro de copas. 10 de copas. Que forte essa leitura. Aqui tá falando muito sobre questões familiares, tá, gente? São questões familiares que houveram no passado, que te atravessaram e te assombram até hoje. E, inclusive, tem pessoas ainda que estão amarradas a isso e que não conseguem seguir em frente porque, por ser questões familiares do passado, porque questões de família, questões delicadas não se consegue colocar na mesa, não consegue se colocar, né, em uma conversa madura, em
em um, pelo menos, em uma situação onde você possa ser ouvido ou ouvida, né? Tem muita essa dificuldade. Então, o que te impede você de seguir em frente é totalmente esse desequilíbrio que isso surge quando a gente olha para o campo e o aspecto do setor familiar. E isso está em tudo, né? Se a gente olhar esse aspecto do família, está em tudo, né? A gente tem datas comemorativas que despertam o gatilho da gente sobre família. A gente tem, isso, nossa base, nossa essência, nosso jeito. Nós herdamos geneticamente de nossa família. Então tem muitas coisas em nossa volta, na nossa sociedade, que nos engatilha sobre essa questão familiar. E isso também pode estar surgindo, né? Gerando esse movimento de voltar para essa sombra, voltar para esse diabo, e na qual você se sente cada vez mais apertando a corrente que te amarra sobre isso, mas que é uma corrente que você mesmo se coloca, porque ainda não tem trabalhado esse I-self, esse subconsciente, essa busca do interior, e que é muito importante, novamente deixo aqui claro, que você busque a ajuda de profissionais. Nós vivemos num país onde a sanidade mental, a saúde mental é uma das piores do mundo todo. E somos o país que forma mais psicólogos e terapeutas, né, do mundo. E é algo do brasileiro mesmo, não cuidar da mente, não cuidar da saúde mental. É algo colonizado, algo colocado sobre a gente, é algo genético, é algo que ouvimos dos nossos pais que isso é frescura. Não, não é frescura, né? Se somos condicionados desde pequenos a ter uma sanidade, uma saúde mental na qual seja equilibrada, saudável, que reflita em nossa vida, em nossos bons hábitos, em nossas emoções, o Brasil não seria como é hoje, com tanta ignorância. Então, é importante para que você entenda o que está te impedindo, né? Esse olhar, né, sobre isso que você não pode arrancar, entende? Isso que você não pode dizer assim, eu não pertenço mais a isso, mas está no seu sangue, tá ligado? É isso, tem um laço espiritual, tem um laço energético, tem um laço que é difícil ser rompido, por mais que você não olhe mais na cara, por mais que você bloqueou, por mais que você não busque conversar com a pessoa, por mais que você evite a todo modo sair de perto, excluir da sua vida, volta e meia você está pensando, volta e meia você tem ali uns insights, tem umas dinâmicas energéticas, porque também a outra pessoa também está ligada com você e tem esses campos psíquicos, essas trocas que ocorrem nos mistérios da sutileza. Entende? Então, por mais que você corra, você volta ao mesmo lugar, né? Você é puxado para o mesmo lugar, porque a questão não é fora que vai ser resolvido, e sim lá dentro, né? E para resolver lá dentro, primeiro você tem que resolver dentro de você. Porque aí quando você for resolver a situação daquilo que ainda te atravessa, daquilo que ainda te machuca, daquilo que ainda está, né, te gerando esse calo sobre o seu pé, pode ser ter uma desventura, pode ocorrer um perdão, pode ocorrer, né, inúmeras possibilidades, dependendo, né, do grau da sua situação coletiva. Mas também pode dizer, mano, foda-se, tipo, tá, e aí? Só falou por falar, só perdi meu tempo indo lá. Mas você está pleno, você tentou. Você trabalhou. Agora sim você pode seguir. Agora sim você pode. Ah, Dil, mas eu já fiz isso e não acontece. Aí, se ainda tá te assombrando, se ainda tem um movimento, então é importante essa ajuda do externo, né? Ou espiritual, né? Desse corte de laço, essas energias, esses movimentos espirituais que possam estar com esses trabalhos espirituais, ou do campo profissional, psíquico, psicólogo ali, né? Terapêutico, que faz ali entender o porquê seu comportamento é assim, o porquê você está agindo assim, porque você está refletindo isso na sua vida dessa maneira, para que você investigue, né? E domine, né? Essa situação e se autodomine, para que você possa daí para frente deixar o passado para trás e seguir em frente. Estão gostando? Deixa o like. Como seguir em frente? Uou, o 10 de espadas está sendo bem claro aqui, né? É matar essa persona, matar esse ser que foi um dia, que sofreu esses abusos, que sofreu esses atravessamentos, que sofreu essas traições, que sofreu o que tinha que sofrer. É matar. E como matamos isso? Eu tiro um chip da minha cabeça, eu abro minha cabeça, tiro o chip, tiro esse arquivo de lá? Não chegamos a esse nível ainda de uma medicina cyber, né? Não chegamos a esse ponto ainda, né? Mas aqui fala sobre um movimento que vai ficar repetitivo, mas é exatamente o que eu disse agora há pouco.
a busca ou desse meio espiritual, se você já buscou o comportamental, o mental, o terapêutico, o psicólogo. Então, ver se não é uma dinâmica espiritual, que muitas das vezes são questões espirituais, maldições familiares, vínculos energéticos que precisam de cortes, que precisam ali de uma interseção dessa espiritualidade, ou, né, a busca, né, de enfrentar e olhar para esse subconsciente, olhar para esse passado, olhar para esse movimento e decretar um fim. Então, bem simples que vocês estão me passando aqui agora, coloque num papel o que você sente. Se você não tem, não tenho capacidade, não tenho minha situação atual hoje, coletivo, eu não tenho como investir, ou nisso ou naquilo. Eles me passam isso agora para você fazer. Coloque tudo em um papel, escreve num papel. Pode ser em frases, corta, acende um fogo, cuidado quando você for manusear esse fogo para você não se machucar. Faça todo o procedimento com segurança ali, né? E coloque esse papel nesse fogo. Simbolicamente, queime, né? Coloque sua intuição queimando isso, né? Fazendo essa atividade, eles passam assim que os seus que você receberá, entenderá e sentirá que isso é para você, está trabalhando com você, queimando essa energia. Mas eles também não cogitam essa possibilidade quando você estiver, eu diria que isso será como um anestesia, você vai te anestesiar. Tipo, ó, me anestesiou, me sinto melhor, mas vai voltar. Então, me anestesiou, consigo melhor, consigo olhar para alguma coisa, eu consigo organizar a minha vida. Busque ou isso ou aquilo, espiritual ou mental ali, o psicológico, né? Para que você não fique só refém dessa energia, nesse movimento, dessa atividade simbólica de queimar, né? As suas mágoas, de queimar esse passado, de queimar esse exercício de cura. Porque vai chegar um momento que isso não vai fazer mais sentido, não vai fazer mais efeito, tá? Então, para esse coletivo que pegou essa mensagem, deixa aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz de saber que eles trouxeram, né? E eu sei que trouxeram para as pessoas certas. Então, você olhando para esse movimento, né, de matar esse subconsciente, você cura essa dor no seu coração, você inicia uma batalha um tanto quanto secreta em si mesmo, mas que te expande e faz você entender o ciclo que a vida é e de que maneira eu posso pertencer a esse ciclo. Entender que, ó, esse período aqui que foi quando ocorreu o que ocorreu, eu sou um período assim que mais dark, mais sombrio, mais deprê, mais sentimental, mais carente, né? Aí nesse outro ciclo aqui eu sou como o amanhecer do sol, eu sou brilhante, eu sou feliz, eu sou alegre. E você vai trabalhando decorrendo do seu calendário, decorrendo das suas estações, de que maneira, né, você pode prosseguir em frente. E deixando aos poucos esse passado para trás, mas não anulando, não colocando ele debaixo de uma gaveta, de uma mochila, debaixo da cama, em cima do armário, esquecendo em alguma parte do seu subconsciente, não. Olhando para ele, entendendo que isso foi muito importante em minha vida. E tem coisas positivas e negativas que são importantes em nossa vida. Porque através disso eu consigo desenvolver isso em minha vida e, consequentemente, me impacta e também impacto o coletivo, né? Impacto pessoas que também passaram por o que você já passou um dia. Então pense nisso. Seguindo em frente, deixe seu like, seu comentário se isso está fazendo sentido. Como a chamada, há uma chamada para você. Influências futuras a evitar. Influências futuras a evitar pro coletivo, tarô. Nossa, ele foi rápido aqui. 3 de paus, tá? 3 de paus. Aqui é uma energia que fala sobre a impulsão e a ação humana, né? Aqui fala também sobre forças espirituais. O fogo, ele traz essa energia um tanto quanto aquecedora, tanto que nos dá a vida, que nos ilumina, mas também ele destrói, né? Então, destruir para construir ou construir para destruir, não sei, é sua escolha. Mas aqui te pede para um futuro, e o que se deve evitar, né, é essa ação de mudança repentina, essa ação que você tem coragem de mudar, você tem coragem de seguir uma nova fase, de seguir um novo movimento, de seguir, né, uma nova aventurança. Isso não te falta. Mas o que é essa jornada? Para que essa jornada? Né? De quem você precisa? Do qual o apoio para que você concretize essa jornada?
Porque você tem um poder de ação, você tem um poder da iniciativa, mas iniciativa por ação, você plantar aquilo sem saber o que você está colhendo é um tanto quanto imaturo e inconsequente. Então não seja uma pessoa inconsequente, tá? Não seja uma pessoa que é visionária, mas não enxerga o caminho à frente, só enxerga o caminho longínquo, o caminho, né, futuro. E entendendo que para a gente chegar no futuro, para chegar nesse caminho longe, a gente precisa entender o passo a passo, compreender o passo a passo. E há uma grande jornada em sua frente, há um grande desbravar em sua frente, que pede com que você tenha essa paciência, essa resiliência, esse amadurecimento, principalmente espiritual, de ouvir os seus em sua volta, mas simplesmente amadurecimento mediante as suas ações, sabendo que cada ação tem uma consequência. Cada ação tem ali um resultado. Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo a gente recolhe. Então, é uma lei universal. Então, pede que você tenha esse saber, né? Para onde vou, com quem eu sou, com quem estou, para que assim você não tenha... você não caia em ilusões, né, que esse mundo pode te proporcionar, tá? É um autofortalecimento que precisa haver em sua vida, haver em seu pessoal, em você, para que você possa seguir essa trilha, seguir esse caminho. Fez sentido? Deixa o like. Fez sentido? Deixa o comentário. Me chamo Jonathan Lima, você está no espaço Oda Ancestral. A quinta e última pergunta, tarô, as influências futuras a aceitar para o coletivo. É sobre 5 de copas, 10 de paus. Cara, homem negro, inferno branco. A partir do momento que você entende, compreende e aceita que o que passou, o que ocorreu, não é culpa sua, foi colocado em você e tal, você tipo, faz todo o exercício, a atividade, você entendeu, você amadureceu, você falou, é isso, entendi, é isso, aceitei. E aí, já chegamos nesse ponto da aceitação, né? Seu futuro, aceitei, pum. Aceitar não quer dizer que vai ficar tudo mais fácil, tá? Aceitar não quer dizer que as coisas vão ficar mais leves, pelo contrário. Vão surgir muito mais dúvidas, vão surgir muito mais peso, vai surgir muito mais perguntas do que respostas. É como se você deixando esse passado para trás, você apaga por inteiro esse quadro negro e agora você não sabe o que colocar nesse quadro. E olha que você está cheio de coisas para colocar, mas você não sabe por onde começar. Mas lembra que eu disse na leitura, eu acho que no 10 de espadas, que você morre para renascer, né? Você morre e renasce. E quando você morre, desse morrer é essa cura interior, essa cura individual, e você renasce para essa cura coletiva. Talvez esse 10 de espadas, esse 10 de paus, juntamente com esse 5 de copas, traz exatamente sobre esse amadurecimento de agora você seguir em frente, né? Curando esse coletivo. E quando você exerce essa função, você se encontra na ferramenta, né, correta, na qual você se interessa, na qual você se desenvolve, e você presta a servir a ti e a esse coletivo, né, você começa a impactar, você começa a ser presença, você começa a deixar o seu nome na história, você começa a construir o seu legado. Mas tudo isso faz com que você volte, né, que você reveja, né, aquele passado. Que louco, né? Porque aí, uma pessoa na qual você vai, por exemplo, mentorar, você vai dar uma consultoria, você vai autografar o livro, e essa pessoa conta um pedaço da história dela, que um trecho ali te dá gatilho para você voltar pro passado. Então é muito importante que você guarde, principalmente nessa leitura, que não é sobre esconder, esquecer, colocar no buraco, cavar e queimar, e tipo, o passado. Não. É você olhar, entender que ele faz parte de você e nada nem ninguém consegue tirar isso. E é um olhar maduro sobre isso. Que agora não é ele que te controla, você controla ele. E sempre que você voltar a espaçar mediante esses gatilhos que esse coletivo, né, reconstituirá, né, devolvendo para você o trabalho que você está fazendo de cura, você tem que voltar para esse passado para olhar para aprendizados que você ainda não aprendeu.
E pede de você esse amadurecimento espiritual, pede de você essa força espiritual, pede de você esse 10 de espaus, esse carregar tudo isso para chegar em algo. Mas nesse algo que você chega, você constrói, porque você tem tudo isso, você está carregando tudo isso. E você entende isso compreendendo o seu valor, compreendendo o valor que você entrega e do amadurecimento desse processo. Isso aqui não é do dia para o outro, seres amados. Isso aqui não hoje mesmo assisti esse vídeo, amanhã já estou executando. Não. Isso aqui demanda de vocês muita conversa, tá? Abertura, coragem. Demanda de vocês força espiritual, conexão, fé. Demanda de vocês, principalmente, um autocontrole, uma querência, uma autossuficiência e principalmente visão a longo prazo. Demanda de vocês bons hábitos, cuidado da sua matéria, cuidado do seu... Porque cuidar da sua matéria reflete em sua mente, cuidando da sua mente reflete no seu emocional, refletindo no seu emocional, reflete na sua espiritualidade. Tudo está conectado. Demanda de vocês uma certa sensibilidade consigo mesmo, de compreender o dia que você pode ou não atravessar certos limites, mas que esses limites não sejam o teto. E sim a coragem e o equilíbrio, né, de entender que eu preciso vencer esse meu ego e compreender o que vai além daquele limite, mas entendendo também que eu tenho que voltar, porque eu estou indo além do meu limite. Sabe, essa sabedoria, estar sempre engatinhando com humildade e respeito, antes para o mundo, mas para nós mesmos. Porque nós somos nossos principais inimigos, assim como nós somos também os nossos principais heróis. Nós temos a dádiva de levantar e de despencar. Nós temos a dádiva de curar e de adoecer. Então não adianta nada você buscar esse conforto oracular, essa cura oracular em vários canais e possibilidades na internet, buscar ali respostas, buscar ferramentas, atividades, sendo que você também é o próprio responsável por se adoecer. É a mesma coisa de você defumar a sua casa, mas você é o que está trazendo a peste, você que está trazendo a má vibração para a residência. Então, não realize esse retrabalho, pelo contrário. Faça o trabalho de uma única vez e mantenha constância em progresso, né? Em progresso. Um trabalho, né? Uma promessa ali, um trabalho feito, seja ele simples, seja ele árduo, seja ele complexo, não importa, mas um feito é muito melhor do que 99 promessas não feitas. Então tenha isso em mente, seres amados. Tenha isso em mente. Onde mora meus caboclos? Aonde mora meus caboclos? Pena coral, piô, cobra coral, piô. Coque, 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 coqueia. Lá do alto da Jurema, aonde mora meus caboclos, aonde mora meus caboclos, cobra coral, piô, cobra coral, piô, o que, coque, 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 coqueia. Se você tá mal, se você tá zoado, sai da sua casa, vai passear num parque, vai abraçar uma árvore, esteja no meio da natureza. Esteja no meio da natureza. Estão passando muito para mim. Esteja no meio da natureza. Pratique as suas atividades de revitalização na natureza. Saia do quadrado da sua casa, tá?
Sua casa, ela tá com muitas memórias armazenadas negativas, energeticamente, assim. Só é como se fosse teias, como se fosse, para alguns elétrons, para alguns é vermes, mas em pontos específicos da casa, e você sabe onde é, você tem coisas que te despertam que tem alguma coisa estranha ali. Isso são memórias que você mesmo coloca, de momentos de raiva, momentos de frustração, momentos de choro, e isso é depositado. A casa, ela é um ser vivo, ela absorve, ela nos assiste, né? E queimar alho, casca de alho, casca de cebola, um carvão com um sal grosso, com água na porta depois de uma limpeza bem feita na casa, são dinâmicas protetoras e limpezas energéticas, né, que possam ali trazer um bom lar, que possam trazer ali um bom santuário, que nossa casa é nosso santuário, é um lugar onde descansamos nosso uri, nossa cabeça. Às vezes temos certos bloqueios de entender o que temos, o que carregamos, e buscamos sempre nos outros essa resposta que na verdade está dentro de nós mesmos, que depende da gente acreditar e compreender que há um tempo para tudo. A partir do momento que você busca essa iniciativa por você mesmo, a resposta virá. Vai pedir de você novas atitudes, novas ações, novos movimentos, nova perspectiva de vida, um outro cuidado, né? E quando você sentir isso, você não negue, não ache que é loucura, não ache que é marmotagem, não ache que é coisa da sua cabeça. Tá vindo de você. Deixa florescer. Você vai moldando através disso. Quando parte da gente, não tem um guia, não tem uma bússola. É isso, a gente vai acertar e vai errar, velho. A gente vai acertar e vai errar. Mas para nós que já acessamos esses atravessamentos de permitir pessoas que errem conosco, que nos deixe, nos deposite lixo, né? Eu acho que esse é o principal erro. Esse é o errar de verdade consigo mesmo, sabe? Você dar ao poder a outra pessoa. O poder principalmente de mudar a sua forma de pensar, o poder principalmente de mudar a sua forma de agir, o poder principalmente de mudar a sua forma de senso crítico do que é o mundo à sua volta. Da forma de que você vê o mundo, porque cada um de nós somos únicos. Um conselho final para o coletivo. Oráculo, os arcanos maiores, os arcanos menores e o Waite. Desenhado por Pamela. Eu não sei o nome deles completo. Conselho, caboclo. Conselho. Conselho para esse povo. Um conselho para esse povo, caboclo. Vós viver minha vida. O conselho é sobre autovalorização, tá bom? E eu vou trazer 3 conselhos aqui para 3 tipos de fragmentar para 3 coletivos. Então, mas o conselho ele é único. Ele está trazendo sobre você confiar na sua qualidade, você confiar na sua criação, você confiar em você mesmo, tá? Esse é o conselho universal que o caboclo passa pra gente, né? Se for dar ouvidos pros outros, que sejam ouvidos de construtivos, ouvidos de, olha, tá muito bom, mas se você olhar pra essa maneira, não, destrói isso daí, isso aí tá feio, isso o quê, faz isso, faz dessa maneira. Não, ouça aquilo que os seus ouvidos querem ouvir, mas ouça também aquilo, absorva também aquilo que os seus ouvidos não querem ouvir, mas tire lições disso, entende? Também boas palavras em nossos ouvidos demais também pode soar o negativo. Assim como também palavras negativas também demais, podemos tirar o positivo. Nós somos o filtro disso. Então saiba filtrar o que você recebe, confiando primeiro em você mesmo.
Então, positivo e negativo, o Caboclo nos traz que isso nos ensina, mas que depende de nós ter a sabedoria de equilibrar. Então, para alguns, a rainha de ouros e o 7 de paus, 2, 4, 6, 7 de paus, tá? Aqui fala sobre uma luta que vem de sua parte, precisa de sua iniciativa para que isso se concretize. Então, se for referente a um movimento de gravidez, de fertilidade, de descobrimento de uma nova criança que surge em sua vida, o Caboclo pede para que você, né, não se desespere, pelo contrário. Perdão. Busque ali a serenidade, contemple essa realização, essa alegria, essa riqueza, e a partir daí busque soluções palpáveis ao seu caminho para que você busque vencer essa luta, tá? É dada a sua iniciativa para que você busque essa resposta, porque há também um movimento aqui de pessoas que tiveram ali essa relação, vai surgir essa nova notícia, mas como essa relação não tem uma certa proximidade e cada um está seguindo para um outro caminho, né? Depende ali de você ir buscar a verdade, buscar ali, né? Se é verídico, se é realmente o que houve, e você assumir a sua responsabilidade. Para outra gama, tá? Um as de ouros e um 2 de espadas. Aqui fala sobre uma abundância, um milagre, uma bênção. Você pode denominar da sua maneira, mas aqui fala sobre um dinheiro inesperado que vai surgir sobre a sua vida e que você precisa ter uma capacidade mental, principalmente mental, de quebra de paradigmas, de quebra de falsas crenças, para que você use essa bênção da melhor maneira. A maneira que você está agora, coletivo que recebe essa energia, conselho, você está muito ignorante, você está deixando as pessoas tomarem decisão por você. E essa bênção vai vir e vai rebater em você, vai para as outras pessoas, porque você ainda está se negando o que você é, negando a profundidade que você é. Então, se você encontra nesse movimento de negação, um movimento de dúvida de você, essa bênção vai surgir antes de crescer os seus olhos, antes de começar planos. Primeiro, trabalhe em você essa capacidade mental e plenitude de enxergar o que você quer, tirando o poder dos outros, para que depois você use essa bênção da sua melhor maneira. Porque aqui eu vejo uma pessoa que doa-se tanto para o mundo, coloca-se tanto para o mundo, que esquece de si mesma. E essa bênção que o universo está te dando é para você, para usar em você. E você vai repartir. Para um outro campo, o conselho final, tá? Esse coletivo é a temperança. Tá? Independente da sua situação, é preciso que você tenha a sabedoria e a alquimia de mover as emoções, de saber lidar com as suas emoções, né? De saber esquentar, de saber esfriar e de expandir principalmente. Aqui eu vejo pessoas que estão sendo chamadas para o caminho da meditação, do yoga, do movimento, né, respiratório, do movimento do cuidado interno, né, de expandir a consciência, de expandir o seu campo espiritual, a sua vibração, que trabalha também as suas dores do passado, trabalha também as suas vivências, né, suas experiências, mas que tudo isso é um florescer necessário espiritual para que você possa, né, dar o próximo passo, né, que está perto da sua expansão, do seu caminho, do seu chamado espiritual de sua vida. E que tenha temperança, então, da sabedoria de entender de que é hora de parar, respirar e compreender o que tenho, me organizar e me preparar espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, para que eu possa, né, dar o próximo passo da jornada. Então, dentro de todas essas energias, confie em você mesmo. Confie no que você tem para entregar no mundo. Antes mesmo de entender o que o mundo quer, saiba que você é único. Você tem um trabalho único. A sua existência é única. Entendendo isso, tudo ficará bem. Para mais informações, acesse a descrição. E acesse também o formulário no comentário fixado. Lá você consegue me explicar melhor, né, o seu atual momento de sua vida. E assim, consequentemente, eu consigo entrar em contato com você e mostrar as possibilidades que tenho em minha mesa, em minha mão, em minha ancestralidade, para agregar e transformar sua vida. Paz profunda, seres amados.